Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos colocando os nossos lugares, estamos dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, com a celebração da ceia do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé, abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, verso 1 em diante, diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou-o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Nós acabamos de ler Isaías 53. O profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, está apontando para o Messias, Jesus de Nazaré. Ele está profetizando algo que iria acontecer futuramente, a morte de Jesus. Então Jesus, ele morreu por cada um de nós. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, os nossos pecados, estava sobre ele. Ele assumiu a culpa no nosso lugar. Se eu e você estamos reunidos hoje aqui nessa noite, se nós temos a certeza de que somos salvos e que temos livre acesso ao Pai, é porque Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu no nosso lugar. Aleluia! É isso que nós vamos celebrar, não apenas hoje, é o que sempre celebramos, mas hoje de uma maneira especial. Então vamos agora, em nome de Jesus, elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos agora pedir para que a nossa alma se aquiete. Vamos agora pensar em Deus e falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos reunimos como igreja. Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Então eu creio, Senhor, apesar de não sentirmos, nós cremos que a Tua presença é real, porque a Tua palavra nos garante isso, Senhor. Então nós cremos que o Teu Espírito está passeando entre nós, agindo em cada pessoa, se manifestando e vai continuar se manifestando, Senhor, e se revelando a cada pessoa, Senhor, no decorrer deste culto.
Espírito Santo, Tu tens liberdade, Senhor, para agir na nossa vida. O Senhor tem liberdade para agir, Senhor, na liturgia deste culto. Senhor, em nome de Jesus, não faz sentido estarmos aqui se o Senhor não estiver conosco. Não faz sentido estarmos aqui se não agradarmos, alegrarmos o Teu coração, Senhor. Tudo que nós queremos é Te oferecer um culto racional. Reconhecemos que Tu és o Criador, o Salvador, o Senhor soberano de todas as coisas. Para Ti não há limites, para Ti não há impossíveis, não há nada que o Senhor não possa fazer. Reconhecemos nessa noite, Senhor, que éramos para cada um de nós estar naquela cruz. Era para cada um de nós, Senhor, ó Pai, perecer, padecer. Mas o Senhor, com seu grande amor, enviou o seu Filho, como diz a Tua palavra, foi do Teu agrado moer o seu Filho, esmagar o seu Filho, tudo por amor a nós. Por causa do Teu amor por nós, o Teu Filho sofreu de uma forma terrível, Senhor. Não existe maior amor do que esse. Não existe uma maior demonstração, maior prova de amor do que essa, Senhor. E nós sabemos que Jesus nos amou porque Ele entregou a sua vida. Senhor, Pai, a maior prova de amor que uma pessoa pode dar é entregar a sua própria vida. E Jesus entregou a sua própria vida. Sem merecermos, Senhor, Ele morreu por nós. Nós Te louvamos, Senhor, nesta noite. Te bendizemos, Senhor. E nós desejamos, Senhor, ó Pai, que a Tua presença aumente neste lugar. Cremos que a Tua presença já é real, o Senhor habita em cada um de nós, mas nós queremos mais. Como diz a Tua palavra, enchei-vos do Espírito. Nós não queremos apenas ter o Espírito dentro de nós, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Então, em nome de Jesus, enche cada pessoa, Senhor, que entrou por essas portas, com Teu Santo Espírito. Que a Tua glória venha invadir este lugar, que a Tua glória venha invadir cada coração, cada corpo que está presente aqui, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, purifica-nos com Teu sangue mais uma vez. E recebe, Senhor, este culto como cheiro suave às Suas narinas. Que o Senhor repreenda agora toda ação de demônios, todos os nossos inimigos que são espirituais. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação contrária, repreendemos agora principados e potestades, porque aqui quem reina é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos deu poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nada nos causará dano, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ele já venceu e triunfou por todos os principados e potestades lá na cruz, e os expôs publicamente, como diz lá em Colossenses. Senhor, então nós tomamos posse agora, tomamos posse da vitória, Senhor, a vitória de Jesus na cruz. Te pedimos, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto e fala conosco, Senhor, através de tudo aquilo que vai ser feito. É o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Convido o irmão Nelson, a irmã Joyce, para estar conduzindo o período de adoração com música. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Uma boa noite também, né? Se bem que a paz do Senhor abrange tudo isso, é uma noite agradável. Hoje é um culto de ceia, e que você possa estar bem reflexivo aí, né? Pensando em tudo que você vai participar hoje aqui. Que quando você dizer no cântico, ó que tremenda graça, que você possa pensar aí no seu coração, porque eu e você, nós estávamos condenados, e Jesus veio e pagou a nossa dívida. Amém. E por isso, Ele nos deu gratuitamente, não cobrou nada de nós, só quer que nós o obedeçamos, que nós sigamos Ele. Então que você possa, de todo o seu coração aí,
quando você for falar essa frase cantada, ó que tremenda graça, que você possa estar refletindo que foi muito grande o que Ele fez por nós. E depois nós vamos dizer que foi feito um alto preço em tudo isso. Mas que seja um momento de reflexão, um momento de arrependimento, um momento de quebrantamento, que o seu coração possa amolecer diante do Senhor, e assim o amor dele seja derramado em você, você possa sentir esse amor dele sendo derramado em você. Então que nessa noite, se você sentir de pular, de gritar de alegrias aí na presença do Senhor, tudo é permitido, irmãos, mas façamos todo com ordem e decência, mas Ele é digno, foi pago um alto preço, e realmente o que Ele fez por nós foi algo tremendo. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, aleluia. Pelo que o Senhor fez por nós, Pai, nós te agradecemos. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh,
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não menospreze o que Ele fez por nós, porque Ele pagou um alto preço. Ele se humilhou, tomou o nosso lugar, pagou um alto preço. Sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força Do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Pensa como o pecado suja as nossas vidas, mas o Senhor, o sangue dele, nos torna alvos mais que a neve
Por isso, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos. Teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Bem alto. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Aleluia! Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Bem forte. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Com todo o seu pulmão, lavas de todo pecado. Que maravilhas desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. solta a sua voz. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Glória a Deus.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno. Que você, nesse momento, também como parte do louvor, você traga, deposite na casa do Senhor a sua oferta, o seu melhor para Deus. Amém. Glória a Deus. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está. Sempre reinará, exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor que no trono está.
Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, com um aroma suave as tuas narinas, Senhor, o louvor, a oferta desta noite, Senhor. Recebe na tua presença, Senhor, pelo novo e vivo caminho, aleluias, aleluias. Passa a palavra ao Samuel. Aleluia. Pode se assentar, amado irmão. Nós vamos então dar continuidade à celebração da ceia do Senhor. Queria que você abrisse em Lucas 24. Hoje nós vamos fazer uma exposição das Sagradas Escrituras, o capítulo todo, o capítulo 24. Antes de nós distribuirmos a ceia, vamos refletir um pouco sobre os momentos após a morte de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1. O tema da mensagem essa noite é a loucura da ressurreição. Amém? Você pode repetir comigo? A loucura da ressurreição. Então, Lucas 24, verso 1. Põe na revista corrigida, por gentileza, que eu vou ler aqui na minha. Então, Lucas 24, verso 1, vamos ler na tradução mais antiga, Almeida, revista corrigida, diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, e lembraram-se de suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Até aqui, amém? Vamos só fazer mais uma oração. Curve a sua cabeça, estenda as suas mãos, ore por mim, eu vou orar por você. Pai querido, ainda na tua presença, pelo novo e vivo caminho, sangue de Jesus, eu me coloco humildemente, Senhor, com temor e tremor, reconhecendo, Senhor, ó Pai, que eu sou um homem falho, limitado e pecador, mas Tu és santo, justo e perfeito. O Teu amor, Senhor, não tem fim. As Tuas misericórdias duram de eternidade em eternidade.
Eu te peço, Senhor, me usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para transmitir, Senhor, ó Pai, a mensagem do Evangelho, a pregação que dá a oportunidade de salvação a todos os homens, a todas as pessoas. Então me usa, Senhor, aqui como um canal, Senhor, de bênção, de edificação, que o teu nome seja exaltado e glorificado através desta mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, dá ouvidos espirituais ao teu povo. Tira, Senhor, toda preocupação terrena, toda ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, toda distração que venha cessar agora. Que a única atenção esteja voltada exclusivamente para o Senhor e a sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos falar sobre a loucura da ressurreição. Por que a loucura da ressurreição? Nós lemos aqui na tradução Revista e Corrigida, mas na tradução NVI chega a falar no versículo 11 que as palavras dessas mulheres, que foram as primeiras a ver o sepulcro de Jesus vazio, pareciam loucura. Olha, o irmão Rafael está colocando para a gente lá no telão. Conforme essas mulheres viram aquele sepulcro, o túmulo de Jesus vazio, Jesus não estava lá, o corpo dele não estava lá. Essas mulheres contaram aquilo aos outros homens, aos outros discípulos, mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhe pareciam loucura. Porque é verdade, meu irmão, que nós estamos vivendo hoje, esses dias atuais, estamos vivendo a glorificação, a exaltação da ciência. Não foi o que foi muito mencionado pela mídia e por muitas pessoas aí nas redes sociais. Então você via tanto na televisão como na internet, pessoas falando viva a ciência, né? Glória, assim, louvor, assim, a ciência sim, essa sim nos salva. Né? Eu não quero aqui desprezar ou descartar a importância da ciência, mas, amados irmãos, nós temos que colocá-la no seu devido lugar. A ciência, ela avançou e eu creio que vai continuar avançando. Através da ciência, muitas pessoas foram beneficiadas, muitas pessoas receberam até a cura, muitas pessoas recebem tratamento adequado para suas enfermidades. É através da ciência que hoje nós temos acesso à internet, nós conseguimos transmitir este culto, não apenas para as pessoas aqui da cidade, mas para pessoas do mundo inteiro que quiserem acessar e assistir. Então a ciência tem a sua importância, mas ela jamais pode se comparar com a glória do Senhor, porque a glória do Senhor é incomparável. O nosso Deus, Ele é o Criador do homem que faz a ciência. Então como que a gente pode louvar a ciência ou louvar o homem que usa a ciência? Não, nós temos que louvar ao Criador de todas as coisas. Então você percebe que essas coisas, quando a gente começa a falar de fé, a maioria dos cientistas, a maioria dos médicos, salvo as exceções, né, eles vão falar, não, isso aí é coisa para gente que tem a cabeça fraca, né? Porque a fé, você acredita, mas não tem como se provar. Porque um dos princípios da ciência, uma das características da ciência, todo cientista, ele gosta de ter provas, ele gosta de experimentar as coisas antes de acreditar ou defender uma ideia. Então, tudo aquilo que a gente encontra na ciência, quase tudo, né? Os cientistas, os homens ali, mergulharam no estudo e na experimentação, não é? Então, eles querem experimentar e testar para saber se algo funciona ou não funciona. Não adianta falar assim, olha, eu criei aqui um remédio que é feito só com água e farinha. Mas pode ficar tranquilo que ele funciona. Ele é bom para dor de cabeça, ele é bom para diabetes, ele cura tudo. Aliás, aqueles que já foram no centro de São Paulo vão testemunhar de que sempre apareciam vendedores que vendiam remedinhos milagrosos que curavam de tudo, né? E que era barato, extremamente barato. Não, pode ficar tranquilo que todo tipo de doença cura mais de 30 doenças, né? Então não adianta falar, não adianta fazer um remédio à base de água, à base de farinha e falar assim, ó, acredite que isso aqui vai te curar. Não, ele tem que ser testado, ele tem que ser experimentado. Isso é a ciência. Isso é o que a ciência faz.
Então, quando a gente começa a falar que Jesus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, eles falam assim, não, mas espera aí, você acredita nisso? Isso foi uma história que contaram, né? Eu quero a prova, eu quero... Não, você acredita que o mundo foi criado por Deus, que o mundo tem apenas 5.000, no máximo 10.000 anos? Não. Cientistas estudam e chegam à conclusão de que a Terra tem milhares e milhares de anos, né? Aqueles arqueólogos que vão buscar os fósseis, ossos, encontraram ossos de dinossauros, de seres pré-históricos, viveram há milhões e milhões de anos. E aí eu faço uma pergunta para os cientistas e para qualquer pessoa que nos assiste. Tem como comprovar, experimentar e testar aquilo que aconteceu milhares de anos atrás? Não tem. Os próprios cientistas, eles entram em contradição. Nem todo cientista acredita da mesma forma em tudo. Cada um cria teorias, especulações e ideias novas. Então, teoria, meu irmão, nada mais é do que o achismo ou a conclusão, a interpretação de um homem que estudou bastante. Como ele estudou bastante, então as pessoas confiam. Mas, sem perceber, as pessoas que são contra a fé, sem perceber, acabam dizendo, né? Não, a ciência que realmente vale, viva a ciência, porque a ciência ela tem como ser provada, ela tem como ser demonstrada. Mas quando a gente começa a falar de coisas que aconteceram milhares de anos atrás, eles têm que usar a mesma fé simples que eu e você temos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi escrita por homens há muitos anos atrás, mas nós cremos que foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Escreveram como um canal, é como um bisturi que um médico usa para curar uma pessoa. Então Deus usou estes homens para escrever este livro que hoje chegou até nós e chegou a pessoas do mundo inteiro. E é através deste livro que as pessoas recebem a maior de todas as curas, que é a cura do pecado, a salvação da sua alma em Cristo Jesus. E é interessante que, mesmo num primeiro momento, a gente usa a nossa fé sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de experimento, sem nenhum tipo de teste, mas depois que a gente começa a caminhar com Cristo, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando o seu poder, as coisas vão se encaixando. Você percebe que de fato tem coerência, tem sentido aquilo que foi escrito, e muitas coisas hoje têm se cumprido porque homens profetizaram há muitos anos atrás. E quantos médicos, quantos cientistas não ficam confundidos diante de coisas sobrenaturais que acontecem, coisas que somente Deus poderia fazer. Então, quando acontece um milagre, quando acontece algo sobrenatural, é nesse momento que aqueles que dizem viva a ciência se calam. Porque eles descobrem que a ciência, com todo o seu avanço, com toda a sua tecnologia, ela é limitada. A ciência ainda não consegue fazer com uma pessoa viva para sempre. Por mais que a ciência se avance, por mais que alguém tenha dinheiro para usar a mais alta tecnologia, ela não vai passar de 80, 90, 100 anos de idade. Ou já encontraram a fórmula da eternidade aqui na Terra? Não existe. Você vê homens poderosos, homens ricos, como há anos atrás o presidente fundador da Apple, lá a empresa que faz o iPhone, faz aqueles computadores também de alta tecnologia. Aquele homem, com tanto dinheiro, era milionário, com tanto dinheiro não foi suficiente para salvá-lo no momento da sua enfermidade. Com todo o avanço da ciência e tecnologia, não conseguiu salvá-lo. Agora, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no Deus Criador do céu e da terra, que não apenas é algo contado e narrado por homens que viveram no passado, mas é algo que nós temos experimentado e testado hoje, de que Ele está vivo, de que Ele é real, de que Ele age em nossas vidas e faz coisas extraordinárias. Aleluia. Então, amados irmãos, essas mulheres, elas foram no túmulo, muitos deles estavam ali naquele clima de velório, aquele clima chato, pesado. Jesus, que operou tantos sinais e maravilhas, fez tantos milagres, ajudou tanta gente, de repente ele morre de uma forma cruel, ele morre na cruz.
Só que eles se esqueceram nesse momento de sentimentos abalados, emoções. Nesse momento de tristeza, eles esqueceram que o próprio Jesus tinha avisado eles que isso iria acontecer, deveria acontecer. Jesus precisava morrer. Amém, amados irmãos? Jesus já tinha avisado eles, mas eles se esqueceram. Então, olhe que essas 3 mulheres, e é interessante para você, mulher, que pensa que a obra de Deus tem que ser realizada apenas por homens, está aqui a prova de que isso é uma mentira, porque essas mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus, foram as primeiras a ouvir dos anjos de Deus que o homem que estava ali sepultado tinha ressuscitado conforme a sua promessa. Então essas mulheres contemplam ali aquela situação, aquele fenômeno, aquele acontecimento extraordinário, viram que a pedra, que era uma pedra pesada, tinha sido removida, não acharam o corpo dele, e eu digo para você, aqueles que muitas vezes acreditam em Darwin, né, em tantos cientistas que viveram no passado, se você for no túmulo deles, você vai encontrar os ossos desses homens. Esses homens que muitas vezes se apresentavam como super-homens, super inteligentes, capazes de resolver coisas, difíceis, mas se você for lá no túmulo deles, você vai encontrar os ossos de cada um deles. Você vai encontrar. Se você for no túmulo de Confúcio, de Buda, de Maomé, você vai encontrar os ossos de cada um deles também. Homens que muitas vezes são celebrados, venerados, adorados através de outras religiões. Nós respeitamos a crença, a fé das pessoas, respeitamos as outras religiões, mas nós temos convicção de que, de fato, o nosso Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Por quê? O túmulo deles está cheio de ossos, mas o túmulo do nosso Deus está vazio. Não encontrarão, pode procurar, mas não vão encontrar ossos, não vão encontrar corpo, porque o nosso Deus, Jesus, que é o Deus encarnado, Ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. Então essas mulheres não encontraram nada, elas ficaram atemorizadas, elas ficaram em pânico. Talvez pensando, será que roubaram o corpo? O que será que aconteceu? Que coisa maluca! Quem conseguiria entrar aqui sabendo que tinha soldados romanos guardando o túmulo? Além da pedra ser pesada, tinha soldados. Quem conseguiria abrir esse túmulo para tirar Jesus dali? Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Então apareceram homens que disseram: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Versículo 6. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Jesus disse, no versículo 7, eles estão lembrando. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E aí sim, no versículo 8, elas lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam e que diziam essas coisas aos apóstolos. Mas o que aconteceu com os próprios apóstolos? Os apóstolos eram homens de Deus? Sim ou não? Os apóstolos já tinham experimentado o poder de Deus. Lembra que eles foram um dos 70 que foram enviados de 2 em 2 para expulsar demônios, para curar os enfermos. Eles foram em nome de Jesus, e eles mesmos testemunharam o poder de Deus na vida deles, e eles viram com seus próprios olhos milagres, sinais e maravilhas sendo operados através de Jesus, não é? Só que no momento que essas mulheres voltam e falam para eles: olha, o sepulcro está vazio, e apareceram homens para nós que disseram que ele tinha ressuscitado conforme ele já tinha avisado. Eles acharam que era loucura, porque se você falar para qualquer pessoa aí, uma pessoa que tenha, não precisa nem ser um nível superior de educação, às vezes uma pessoa que estudou até a 5ª série, 8ª série, ela vai falar assim: não, impossível um morto ressuscitar, não tem lógica, foge da razão, não é algo racional, não é algo inteligente para se falar, é algo que não tem como você provar, não tem como você testar.
como é o requisito aí da ciência. Mas essas mulheres falaram, elas não tiveram medo, elas não tiveram vergonha, elas testemunharam: olha, apareceram homens para nós ali, nós vimos o túmulo vazio, a pedra removida, o corpo de Jesus não estava lá, e homens apareceram para nós dizendo que ele tinha ressuscitado. E eles acharam que era loucura, a não ser Pedro. Pedro, ele ficou um pouco desconfiado, mas ele preferiu ver para crer. Os outros nem se deram ao trabalho de ir até o túmulo. Falaram: não, isso aí, essas mulheres aí estão loucas. Essas mulheres aí, acho que elas estão, estão tendo algum surto. Elas estão viajando. Não sei o que acontece. Talvez de tanto sentimento, de tanta emoção, elas estão vendo e ouvindo coisas. Então eles não acreditaram ao ponto de continuar nos seus lugares, nem foram checar, nem foram investigar, para saber se tinha algum sentido o que elas estavam falando. Mas Pedro, versículo 12, fala: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então Pedro viu com seus próprios olhos e também lembrou das palavras de Jesus. Agora vamos continuar para nós observarmos o que acontece depois da ressurreição. Até aqui ninguém ainda tinha visto Jesus ressuscitado. Versículo 13 em diante diz o seguinte: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: os nécios e tardos de coração para crer, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se chamava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia de onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Aleluia. Então, amados irmãos, até o momento em que as mulheres relataram que o túmulo estava vazio, que apareceram os anjos, ninguém tinha visto Jesus ressurreto. Ninguém tinha
comprovado, ninguém tinha testado esse fenômeno chamado ressurreição. Mas, no momento que esses dois homens, um deles chamava Cleopas, discípulos do Senhor, não era um dos 12 apóstolos, era um discípulo do Senhor. Ele estava andando junto com o seu amigo e começaram a falar sobre as coisas, as notícias da cidade, como a gente vê muitas vezes em grupos, no WhatsApp. Tem grupos que são especializados em dar notícia, principalmente má notícia. Em Sales é muito rápido, a informação. Você entra em um ou dois grupos, seja do Facebook ou WhatsApp, você sabe de notícias rapidamente. Então a notícia tinha se espalhado por toda a região. Olha, Jesus morreu, e agora? A gente esperava que Ele que iria restaurar Israel, que ia nos salvar de toda a opressão aqui que nós sofremos dos romanos, mas agora Ele está morto, e agora? E essa notícia aí dessas mulheres, será que é verdade? Será que não é? Será que elas estão loucas mesmo? Será que é verdade? Será que Jesus ressuscitou? Enquanto eles estavam conversando, Jesus aparece para eles. Mas eles não conseguiram enxergar. Está não conseguiram perceber que era Jesus. E aí Jesus começa a questionar e fazer perguntas. E ele fala, olha, você está meio desavisado, você está meio por fora das informações. Você não está sabendo o que aconteceu? Que Jesus morreu e tal. Aí Jesus abre os seus olhos dizendo, quem está por fora é vocês. Vocês não são lembrados de tudo aquilo que foi falado, desde Moisés até os últimos profetas. Já foi profetizado que essas coisas aconteceriam. Então, no momento que ele entra na casa onde eles estavam, na hora de partir o pão, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, na hora de partir o pão, é o momento em que os nossos olhos se abrem e nós nos lembramos que Jesus tinha que morrer na cruz, porque se Jesus não morresse na cruz, nós não teríamos a salvação. Você já parou para pensar nisso, amado irmão? Se Jesus não morresse na cruz, eu e você estava perdido. Se Jesus não morresse na cruz, se o seu corpo não fosse partido, se o seu sangue não fosse derramado, eu e você estaria em condenação. Romanos diz que todos se desviaram, todos estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que possa dizer, eu sou bom, eu faço tudo correto. 1 João capítulo 1 é um texto que nós falamos sempre, aquele que disser que não tem pecado está enganando a si mesmo. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos e falhamos. E por causa disso, nós sabemos também através de Romanos que o salário do pecado é a morte. A recompensa, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que seria de nós sem Jesus? O que seria de nós sem a morte de Jesus? Então Jesus abriu os olhos desses homens. Abriu os olhos desses homens no momento que eles estavam ceando, partindo o pão, assentados ao redor de uma mesa. Seus olhos se abriram. Aleluia. E que nessa noite os olhos de muitos de vocês se abram, meu irmão. Não porque vamos comer o pão, não, mas porque Jesus já morreu por você há mais de 2000 anos atrás. E o Evangelho está sendo pregado há mais de 2000 anos. E continua hoje e continuará até a volta do Senhor Jesus. Vamos continuar anunciando que Ele viveu entre nós. O Deus deixou a glória que Ele tinha e se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e voltará para nos buscar. Vamos continuar anunciando até o dia em que Ele voltar. Aleluia. Então, amados irmãos, esses homens, quando perceberam que era Jesus, Jesus já tinha desaparecido do meio deles, eles falaram, você não reparou como o nosso coração ardia quando Ele falava conosco? A gente não sabia, a gente não reconheceu que era Ele de primeiro momento, mas o nosso coração se enchia de calor.
É isso que acontece com uma pessoa que anda na presença de Deus. Quando uma pessoa decide crer, mesmo sem ver, mesmo sem ter nenhum tipo de experimentação científica, mesmo sem ter nenhum tipo de prova concreta, quando a pessoa ouve a mensagem e decide crer, o Senhor começa a se revelar a ela. Ela começa a sentir o calor dentro do seu coração. Ela começa a ouvir a voz do Senhor diariamente. Ela consegue falar e saber que Deus está ouvindo a sua oração. É isso que o Senhor queria desde o início, que eu e você tivéssemos um relacionamento com Ele e tivéssemos prazer em estar na sua presença, assim como esses homens no caminho de Emaús. Aleluia! Então esses homens, após essa experiência, foram os primeiros a ver Jesus de fato ressuscitado. Eles então anunciaram aos demais, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Meu irmão, hoje não é o domingo de aleluia, amém? Para nós não existe um dia especial para comemorarmos a ressurreição. Todo dia, para aquele que lê a palavra de Deus, todo dia é dia de lembrar que Jesus ressuscitou. Amém? Nós não sabemos o dia exato, por mais que alguns tentam forçar e falar, mas não sabemos o dia exato da sua morte, nem o dia exato, nem a hora exata da sua ressurreição. Porque nesse próprio texto que nós lemos, fala que elas foram de madrugada, era ainda escuro, e elas foram e não viram Jesus ressuscitando naquele momento. Jesus já estava ressuscitado, o túmulo já estava vazio. Então nós não sabemos se foi no fim do sábado, no início do domingo, e acho que não está na Bíblia de propósito. Porque se fosse importante ia estar lá, claro, ia estar registrado em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não está. Para demonstrar que o que realmente importa não é saber o dia, a hora exata, mas saber que o mais importante é que ele de fato morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficou 3 dias e 3 noites debaixo da terra. Amém? Então, vamos continuar o texto para nós finalizarmos. Versículo 35, Jesus então, ele aparece a mais pessoas, além desses dois. Versículo 35 diz o seguinte: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. E aqui termina o relato de Lucas, lembrando que Lucas foi
um amigo, um médico e amigo pessoal do apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu também Atos dos Apóstolos. Você vai ver em Atos capítulo 1 o relato também do momento em que Jesus se despede e sobe aos céus. Então você percebe que Jesus então aparece a todos eles. Mas Jesus mostrou as mãos, mostrou o lado, tentou de todas as formas falar que ele era Jesus mesmo, mas eles estavam tão espantados, atemorizados, maravilhados, em êxtase, que eles não acreditaram, não perceberam, até que Jesus falou: tem alguma coisa para comer aí? Acharam metade de um peixe lá, uma parte de um peixe e um favo de mel, e Jesus comeu na frente deles. Então, ele abriu o entendimento deles para que compreendessem as Escrituras. Amém? Não adianta ler a Bíblia sem o entendimento do Senhor. O Senhor, o Espírito do Senhor, ele precisa dar entendimento. É por isso que às vezes a gente vê homens que são até inteligentes, eles leem a Bíblia, mas não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque os seus entendimentos ainda estão fechados, seus olhos ainda estão tapados, eles estão cegos, eles não conseguem enxergar a revelação de que Jesus de fato existiu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu e voltará. Eles não conseguem entender. É algo que somente o Espírito Santo pode fazer com que seu entendimento se abra, que os seus olhos se abram e eles consigam de fato chegar ao conhecimento da vontade de Deus. Aleluia. Amados irmãos, Jesus, ele está vivo. Você está vendo Jesus aqui? Nem eu não estou vendo Jesus. Mas eu tenho certeza, eu creio de que ele está aqui, porque está escrito. Amém? Alguns preferem acreditar na ciência, na filosofia. Alguns preferem acreditar somente na medicina. Eu acredito também na medicina, mas sei que ela não pode salvar um pecador. A medicina não pode resolver todos os problemas. A medicina não pode tirar a tristeza de uma pessoa. Pode até amenizar alguns sintomas, mas tirar completamente a tristeza da alma, somente Jesus pode fazer. Sabe aquele cansaço, aquele peso que a pessoa carrega, é algo invisível. É como se você estivesse levando, a sua alma estivesse levando uma mochila muito pesada, que são os problemas, que são os pecados, são as suas lembranças, são as suas dores do passado, e você está levando aquele fardo, e você já procurou ajuda de um lado, de outro lado, e não consegue. Somente Jesus, porque ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quantos não experimentaram isso, amado irmão? Talvez vocês que estão me ouvindo, ou vocês que estão me assistindo, já experimentaram, já testaram isso nas suas vidas. Se eu der oportunidade, eu sei que muitos têm testemunhos sobre aquilo que Deus fez na vida de vocês, sobre o relacionamento, no momento que você disse sim para Jesus, no momento que você creu em Jesus, quantas coisas Ele começou a operar na sua vida. É coisa que a ciência não explica. É coisa, como diz aquela propaganda, o dinheiro não compra. Não é? Tem coisas que o dinheiro compra, mas existem outras coisas que nem Mastercard, é só Jesus. Só Jesus de fato pode resolver. E o maior problema do ser humano é o pecado, é a condenação eterna. O pecado que traz a condenação eterna. Somente em Jesus recebemos a liberdade, a libertação, a salvação de toda condenação. Alguns têm até medo de falar ou de pensar. Quando a gente fala que Jesus, quando ele estava ali na cruz, ali estava um estuprador, ali estava uma prostituta, ali estava, pensa na coisa mais terrível, um pedófilo, não é? A maioria das pessoas fala assim: não, é a coisa mais terrível que existe, alguém que abusa de uma criança. Ah, não tem perdão por esse tipo de coisa. Meu irmão, na verdade, sem Jesus não teria perdão para nenhum pecado, nem para aquela mentirinha que você contou, nem para aqueles 2 centavos, 5 centavos de troco que você pegou e em vez de devolver, nem para esse tipo de coisa. Nem quando você chama alguém de trouxa ou de idiota, teria perdão se não fosse Jesus de Nazaré. Jesus morreu por mim e por você, para que eu e você não recebêssemos condenação. Então, lá
na cruz, em Jesus, estava nos seus ombros, nas suas costas, o pecado de toda a humanidade. Sabe os pecados mais terríveis que você já cometeu e que você não tem coragem de falar? Sabe? Aqueles pecados que, quando você começa a lembrar do seu passado, lembrar desde o início da sua vida até hoje, quantas coisas erradas, quantas coisas ruins você já fez, quantas pessoas às vezes você prejudicou, intencionalmente ou não. Sabe, esses pecados estavam sobre Jesus na cruz. Ele levou os nossos pecados, Ele levou a culpa no nosso lugar. Então é sobre isso que se trata a ceia do Senhor. Lembrar que o corpo dele foi partido, mas não foi porque era algo legal. Ai, que legal, qual o motivo? Qual o problema? Não, nenhum, eu só gosto de ver Jesus se repartindo. Não, foi por causa do meu e do seu pecado. Foi aquele erro, sabe? Quando você muitas vezes traiu a confiança de alguém, quando você muitas vezes ofendeu alguém, bateu em alguém, roubou alguém, abusou de alguém. Meu irmão, estava sobre Jesus esses pecados. Mas para nós recebermos a redenção e a salvação, tudo o que Ele quer de nós é que venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Ele diz, quando Ele começa a contar para os discípulos sobre as profecias antigas que apontavam sobre Ele, Ele termina dizendo, era necessário que isso acontecesse. E que em nome de Jesus, o arrependimento dos pecados fosse pregado. Então esse evangelho continua sendo pregado, e eu creio que vai ser pregado até o dia em que Jesus voltar. Arrependam-se dos seus pecados, porque Jesus já pagou por todos eles na cruz. Creiam em Jesus, arrependam-se dos seus pecados, porque Jesus já pagou pelos seus pecados na cruz. Não adianta Ele ter pago se você não tomar posse, se você não dizer sim para Ele, se você não estender a sua mão para receber o prêmio gratuito, você não vai receber. O que Ele pede de nós é, vá ao encontro do meu filho, busque o meu filho, creia no meu filho, porque se você crer no meu filho, você terá a vida eterna. Se você crer que Ele morreu por você, se você reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, então a salvação, que é gratuita, chegará até você. Você terá acesso para a glória de Deus. Amém, amados irmãos? Então, a ressurreição e tantos outros assuntos na Bíblia, para o mundo, para aqueles que só estudam a ciência, é loucura. É uma coisa absurda, é uma coisa que para eles não tem como se comprovar. Mas eu e você sabemos, depois do dia em que nós dizemos sim para Jesus, quantas coisas Ele fez na nossa vida e quantas coisas Ele ainda fará. Nós temos certeza, o Espírito Santo dentro de nós é o selo de garantia. É Ele que testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus e que o nosso nome está escrito no livro da vida e que de fato Jesus vai voltar e que nós estaremos com Ele eternamente para a glória de Deus. Então hoje é um dia de celebrar a Jesus. Esses símbolos, esses elementos, na verdade, eles são apenas símbolos. O pão asmo, o suco de uva. Pão asmo é o pão feito sem fermento, por isso que ele é fininho assim, a massa não cresce. Cheguei a pregar cultos passados, sobre a questão do porquê que o pão não fermentava, porquê que o pão era sem fermento, porque o povo de Israel estava como escravo no Egito, eles precisavam sair depressa, fugir, sair correndo do Egito e ir para o deserto, rumo à terra prometida. Então, ele falou, como o pão sem fermento, por quê? Para vocês lembrarem, toda vez que vocês comerem um pão sem fermento na Páscoa, vocês vão lembrar, vocês precisaram sair correndo, eu libertei vocês do Egito, eu libertei vocês da escravidão, e trazendo para os nossos dias, eu libertei você do pecado, eu libertei você das garras de Satanás. Então hoje este pão, que é sem fermento, não apenas simboliza que nós fomos libertos do pecado, mas simboliza também, através de Jesus nós aprendemos isso, o corpo de Jesus que foi partido. Foi este corpo que nos deu a libertação. Mas o pão em si, meu irmão, o pão em si não salva, o pão em si não cura, o pão em si não transforma a sua vida, o que transforma é a sua fé
no sacrifício de Jesus. É a sua fé no Senhor que vai transformar a sua vida, de dentro para fora, completamente. Não é apenas o fato de você beber este cálice, beber esse suco de uva. Esse suco não vai se transformar no sangue de Jesus, literalmente. Não acreditamos na transubstanciação, né? Que eles acreditam que no momento ali da consagração, o vinho ou o suco de uva se transforma literalmente. Não, ele não se transforma literalmente. Nós cremos que Jesus ensinou que nós devemos fazer isso não para receber alguma coisa, porque nós já recebemos. Isso aqui é apenas um memorial. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Então, nesse momento, estes elementos são símbolos que vão estimular a nossa memória. Eles vão nos dar um reforço para a nossa memória. Mas a gente não precisava dele para lembrar. Eu e você podemos, com a palavra, olhar a história de Jesus. Eu olhei semana passada. Mas mesmo que eu não leia essa história, eu vou lembrar. Eu tenho a capacidade de lembrar. Jesus morreu por mim. Não é? Mas aqui estão elementos que vão nos ajudar. Foi o que o Senhor disse no momento que estava ali celebrando a Páscoa, uma refeição com os seus discípulos. Ele disse: toda vez que vocês comerem do pão, beberem do cálice, vocês anunciam a minha morte até que o dia do meu retorno, até que eu volte para vocês. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite. Te convido agora a se colocar de pé. Quero chamar aqui as irmãs Esther e Noélia, que exercem a diaconia, né? São diaconisas. Estão aqui para servir as mesas e servir em todo o trabalho. Nós vamos agora, neste momento, vamos ler, né, também 1 Coríntios capítulo 11. Abre aí, irmão Rafael. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Jesus falou nos evangelhos, né? Mas o apóstolo Paulo, depois que a igreja já estava organizada, ele disse: porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, já morreram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, amados irmãos, o próprio texto, se você ler o início do capítulo e ler até o final, como nós lemos, você vai entender que a condenação, tomar a ceia indignamente, era aqueles que não estavam esperando os outros para comer. Os gulosos que estavam enchendo a barriga, se embriagando até, enquanto outros estavam sem participar da mesa do Senhor. Muitos que eram até necessitados. Então, amados irmãos, examine-se a si mesmo. Você entende que o cálice e o pão simbolizam o corpo de Cristo? Tanto o corpo de Cristo que foi partido, como o corpo de Cristo que é a igreja. Então, ele tem um duplo sentido. Essa ceia, ela vai mostrar tanto o corpo de Jesus sacrificado, que nos deu a salvação, mas também vai mostrar a importância da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. A importância de vivermos em amor e comunhão uns com os outros. Então, tomar a ceia indignamente, sem discernir o corpo, é alguém que não está tendo comunhão ou amor
uns com os outros. Então esse é o momento que você tem para examinar a si mesmo. Se você tem alguma coisa contra alguém, se você é uma pessoa que está guardando ódio e rancor, ressentimento no seu coração, este é o momento de você se examinar, liberar perdão e abençoar, mesmo uma pessoa que te amaldiçoou, mesmo uma pessoa que se apresenta como seu inimigo. Este é o momento de você abençoar, orar por essa pessoa, pedir perdão a Deus porque tem guardado ódio e ressentimento. Peça a ajuda de Deus. Senhor, ajuda a tirar esse ódio, esse ressentimento, essa ira do meu coração. Porque é isso que Paulo estava ensinando sobre tomar a ceia indignamente. Amém? Todos então sabem que são pecadores. Não adianta falar que tomar a ceia indignamente é estar em pecado, porque todos pecamos essa semana, todos pecamos hoje. Se alguém disser que não pecou, já está pecando. Amém? Se alguém disser que não pecou, já está pecando. É mentiroso. Jesus disse, João disse, que todos nós pecamos. Então, não é ser perfeito que me torna digno de tomar a ceia do Senhor. Porque se eu fosse perfeito, nem precisava do sangue do corpo de Jesus ser partido, né? O sangue de Jesus foi derramado, o corpo foi partido exatamente porque eu sou um pecador. Mas somos pecadores lavados, remidos, comprados com o sangue do Cordeiro. Amém? Então nós vamos colocar uma música, um louvor, reflita nessa letra e as diaconisas vão distribuir o pão e depois o cálice. De Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, o perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar quem serve o vinho e parte o É Jesus que serve. é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar. Aleluia. Todos pegaram o pão. Amém? Lembrando que este pão sem fermento simboliza o corpo de Jesus sem pecado. Jesus se entregou, ele foi torturado, dilacerado por mim e por você. Que você pense nisso agora. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Imagine Jesus lá na cruz. O que ele viu em mim? O que ele viu em você? O que nós temos de especial? Nada. Não temos nada de especial. Mas Ele nos amou. Nós estávamos no tribunal de Deus. Éramos réu, condenados, estávamos só esperando a nossa sentença. Mas alguém se apresentou no tribunal dizendo: eu pago o preço.
Eu pago pela condenação e vou pagar com a minha própria vida. Foi Jesus. Jesus pagou para que você deixasse de ser réu. Você não é mais réu. Pelo sangue de Jesus, você é um cidadão dos céus. Todos então comamos o pão. Aleluia, obrigado, Jesus, pelo teu corpo. Obrigado, Senhor, por morrer no meu lugar, por morrer no lugar de cada um dos meus irmãos, de cada pessoa que está assistindo. Tudo que nós queremos, Senhor, é de fato tentar de alguma forma corresponder ao teu amor. Tudo que nós queremos é de fato mostrar com evidências a nossa fé no Senhor e no seu sacrifício. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos então agora receber o cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só em Cristo o homem se tornou frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Aleluia. Todos pegaram o cálice? Amém? Olhe para esse cálice. Ele tem uma cor semelhante à do sangue, né? Você sabe que isso é chamado do fruto da vide. O pé de uva é chamado de videira. Será que é à toa? Não. Porque assim como a videira tem esse nome, algo que traz vida, assim Jesus trouxe vida a todos nós. E vida eterna, meu irmão. Não é uma vida temporária, passageira, mas é vida eterna. Através desse sangue nós anunciamos não apenas a morte, mas a ressurreição de Jesus. Todos então, pensando e lembrando em Jesus, vamos beber do cálice. Todos bebamos. Aleluia, Jesus. Teu sangue nos limpa, teu sangue nos purifica, teu sangue nos santifica. Teu sangue, Senhor, Ele nos cura, nos liberta, nos salva. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu,
vivo Ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu. Comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Não há mais culpa ou medo atroz. Este é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Permaneça em Cristo, meu irmão. Jesus está voltando. Permaneça firme nele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Permaneça firme, seja fiel ao Senhor. Aprenda a diariamente tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por este culto, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de lembrar da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas lembrar também que a morte não pôde, Senhor, não pôde reter a Jesus. A morte não conseguiu dominar a Jesus. Ele venceu a morte, pois Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós lembramos também que Jesus subiu, está sentado à sua direita, ó Pai, mas voltará para nos buscar. Até esse dia chegar, queremos permanecer firmes na fé, firmados no Senhor. Queremos ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, leva cada um dos meus irmãos para os seus lares, debaixo da Tua proteção, Senhor. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus. Terça-feira, reunião de mulheres. Quarta-feira, culto de oração e ensino. Domingo, culto ao Senhor.